especial. Eu só peço que o pessoal que estiver gravando depois me avise, né, se o tempo estiver... Porque tu sabes, né, italiano quando começa a falar, né, filha, o negócio é complexo, né? Bom, deixa eu orar um instante então. Senhor, eu quero me anular agora na tua presença. Quero pedir que tu estejas derramando a tua graça sobre minha vida, para que eu fale aquilo que é pertinente à tua vontade, não à minha. E que as pessoas que estiverem ouvindo aqui em casa sejam edificadas. E que a tua palavra caia no coração e frutifique, a fim de que todos que ouvem sejam abençoados. E venham a discernir aquilo que tu queres que a igreja entenda, e aquilo que tu queres é bom, perfeito e agradável. Isso é a sua vontade. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu tenho vários aqui, versículos, né? Mas eu quero falar a respeito do que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Preste muita atenção no que essa palavra diz. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. De novo. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Aqui fica claro que existem dois homens. Existe um homem exterior e existe um homem interior. O homem interior, ele vive para sempre. Vive para sempre, ou na presença de Deus, ou longe da presença de Deus. Aí vai da escolha de cada um, né? De querer se aproximar a Deus. Achegai-vos a Deus, e Ele vos achegará a vós outros. Ele se achegará a vós outros. Então, o primeiro passo é nosso, de nós nos achegarmos a Deus, aí Ele se achega a nós outros. Ah, mas é utópico, Deus não vai, né, se achegar a mim. Deus é todo-poderoso. Não, Deus se achega a nós. Deus se achega a nós, e a vontade dEle é se achegar a nós. Mas existe um homem exterior, e aqui deixa bem claro que esse homem exterior se corrompe. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e a gente sabe muito bem que a corrupção, inclusive naquela visão, né, faz parte do homem exterior, mas o homem interior não. Ah, mas qual é o problema? O problema é que às vezes o homem exterior suplanta o homem interior. Mas o que você está falando? Bom, nós seres humanos somos seres tripartidos. Nós temos corpo, nós temos alma, que é o sentimento, o intelecto e tudo mais. Ah, mas isso, o espírito não está ligado à alma? Não. A Bíblia é bem clara que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, separa juntas e medula alma de espírito. Ó. Ah, mas o que é a alma? A alma é o ratios, a gente chama isso, né, em grego, ratios, que é a razão, que é o intelecto. Isso é a alma. E o espírito? Espírito é pneuma. Pneuma significa fôlego. Daí vem o nome pneu, né? Pneuma, fôlego. Quando Deus fez o homem, Ele fez matéria. E aí então Ele soprou, pneuma. E aí o homem dessa junção se tornou alma vivente. Bom, então nós temos o homem interior e nós temos o homem exterior.
Bom, o homem exterior, ele estuda. O homem exterior, ele se alimenta. O homem exterior, ele respira. O homem exterior faz tudo, que é ligado a esse elo entre o que é espiritual e tal. E o homem interior? O homem interior se alimenta. O homem interior, ele influencia ou é influenciado. O homem interior, ele pode estar sob o domínio e o governo de Deus, ou longe do domínio e governo de Deus, sendo guiado pela razão. Por isso que a Bíblia diz que se nós somos guiados pela razão, nós nunca vamos entender Deus. I'm sorry, eu sinto muito. Se você tentar entender Deus pelo intelecto, eu lamento, você não vai conseguir. E eu vou explicar isso para vocês, o porquê. Mas o tema da pregação hoje é poluição espiritual. Poluição espiritual. Tá, aí você me pergunta, tá, mas escuta, calma lá. Eu sei da poluição atmosférica, eu sei da poluição sonora. O que é que o Renato está falando de poluição espiritual? Bom, a poluição atmosférica, a poluição sonora, a poluição química, ela afeta o quê? O homem interior ou o homem exterior? O exterior. Mas Renato, poluição espiritual, sim, poluição espiritual. O espírito, da mesma forma que o corpo, ele tem um contato direto com Deus ou não. Isso depende da sua vontade. Deus não te fez um robozinho. Ele te deu a liberdade de poder acessar algo mais. Você pode viver a sua vida toda, digamos, superficialmente, mas Deus quer ter um contato íntimo contigo. Íntimo no sentido de um tete-a-tete com Ele, uma conversa, algo mais profundo do que simplesmente... Por isso que a Bíblia até, ela menciona, o pastor sempre repete isso, que Deus chama a igreja, sua igreja, de noiva. Bom, a noiva com o noivo, não é nada superficial, é algo profundo, é um casamento, é uma aliança, é algo mais profundo. Então o mundo espiritual, ele é influenciado sim, pela poluição espiritual. E essa poluição espiritual nos faz perder o sentido, afeta a sua vida espiritual. Veja só, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 em diante, eu vou ler com calma. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não há sabedoria deste mundo, não é deste mundo. Nós temos sabedoria de um mundo diferente, que é o mundo espiritual. Olha só, nem dos poderosos deste mundo, não é numa sabedoria de poder, que existe, que se aniquilam, que é uma coisa passageira, transitória, é algo mais profundo, é uma unção real, é algo que vem do alto. Então olha só, não falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Ora, ela é oculta em mistério, mas ela está acessível para nós, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Para quem? Nossa glória. Para quem? Nossa glória. É isso mesmo que está dizendo? É isso mesmo que está dizendo. Nenhum dos poderosos desse mundo a conheceu. Por quê? Porque isso não é para o homem natural, exterior, é para o homem interior. Não é lindo isso? Olha só, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória.
Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha, você já ouviu coisas bonitas, você já viu coisas lindas, nem chega perto. Você ouviu coisas bonitas, nem chega perto, comparado àquilo que Deus tem preparado para ti. Olha só que louco isso. E não subir ao coração do homem, ou seja, nem se imagina o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Às vezes eu fico pensando assim comigo, bom, olha, a nossa galáxia tem bilhões de estrelas. Cada estrela tem bilhões de planetas, né? Cada uma assim, são bilhões de planetas. E a nossa galáxia é uma em bilhões de galáxias. Aí eu penso, um Deus que criou tudo isso é grande, né? Eu acho que nossa mente não consegue alcançar, né? Para chegar a uma constelação mais próxima, são só 4,5 milhões de anos-luz daqui. Quem estuda ciência sabe muito bem, né? Agora, a ciência, ela se entende no racional, não se entende no espiritual, tá? Isso vai além, é uma dimensão além. E está aberto só para quem? Para quem procura. Está aberto para ti. O poder de Deus, né? A Bíblia diz assim que que alguns têm aparência de piedade, negando-lhe, no entanto, o poder. Ou seja, é piedoso no olhar, tu olha assim que diz assim, não, esse homem é piedoso, mas ele esquece que tem algo além. Tem algo além. Se fosse somente uma reunião, olha só, uma reunião de domingo de manhã, seria as coisas mais sem graça do universo, se não tivesse algo sobrenatural para as nossas vidas. Já pensou? Vir aqui, sentar, levantar e ir para casa e tudo continua na mesma? Não! É algo muito mais profundo. As pessoas vivem no natural, mas o que conhece é Jesus vive no sobrenatural. O sobrenatural, ele passa a ser natural na vida da gente. E por que os outros não os têm? Porque os outros veem isso pelo intelecto, pela razão. E vocês vão entender aqui, ó. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, em letra maiúscula, Espírito Santo. Deus revelou as coisas ocultas. E o Espírito penetra todas as coisas. O Espírito, uma letra maiúscula, Espírito Santo. Até mesmo as profundezas de Deus. E essas profundezas de Deus nos são reveladas através do Espírito Santo. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Com letra minúscula. Ora, você conhece as coisas suas. O Espírito que habita nesse corpo sabe do que você é, quem você é. Conhece as coisas que estão relativas à tua natureza. A natureza de Deus vem do Espírito Santo de Deus e é revelada a nós. É incrível? É. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Letra maiúscula, Espírito. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, com letra minúscula, mas o Espírito maiúscula, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha, o homem interior, estou falando isso só para falar do homem interior, não estou falando do homem exterior, que se renova dia a dia. Escutem bem. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, rátios, razão, mas com as que o Espírito Santo, letra maiúscula, ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. Entendam? O que é espiritual é espiritual, o que não é, não é. Mas que estranho. Então, ora, o homem natural, escutem, o homem... O que é o homem natural? O homem exterior. O homem natural, o homem racional, o homem que lê a Bíblia de capa a capa, mas não entende uma palavra daquilo que está lá, que não tem a palavra revelada no seu coração. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. Se eu falasse da minha visão para alguém que não compreende isso, ele diz: cara, está maluco. O cara está maluco, ele está dizendo uma coisa que eu não entendo. Como é que ele vai ter uma visão espiritual? Porque ele não entende as coisas espirituais, e não pode entendê-las, não tem jeito dele entender.
porque elas se discernem ou elas se entendem espiritualmente. Eu posso vir aqui falar pelo conhecimento que eu tenho. Estudei várias faculdades, eu fiz mestrado, sou mestre em química, entendo de ciência. Eu podia. Mas isso seria conhecimento ligado ao homem exterior. Quando eu subo aqui, eu me dispo do homem exterior, por isso que eu digo assim, Senhor, que não seja eu. Não oro sempre, quem também acompanha a vida aí toda, né? Não oro sempre assim, Senhor, ó, livra do homem aqui, né? Que esse aqui não vai poder dar nada para esse povo que está ali embaixo, não tem jeito. Eu ia falar, você ia lá com sono, né? Pescar, não extrair, né? Assim, né? Mas não ia edificar a sua vida. Mas olha só, se discernem ou se entende espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido, entendido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Nossa, mas tu estavas falando de questão espiritual, de poluição espiritual. Nós nos alimentamos pela palavra de Deus. Nós nos alimentamos pela oração, pela comunhão. O espírito se alimenta tendo comunhão com Deus. Se o teu espírito estiver fraco, ele não domina, não governa a razão. A razão começa a tomar conta, e a razão começa a duvidar de tudo, e a razão começa, e a dúvida, ela é que nem uma onda do mar, impelida, e lá vem sujidade, e a pessoa não começa a entender mais as coisas, e não diz mais nenhum aleluia e um glória a Deus. Por quê? Porque ela é razão já. A razão começa a trabalhar na vida do ser humano, aquilo que se você não alimenta teu espírito, né? Aquilo começa a entrar na mente. A primeira coisa é a mente, a razão, já diz mente, né? Mas Renato, então, tu tens algo novo para me falar? Tenho. Tenho sim. Olha aqui, ó. Olha só, bom estudar um pouco de anatomia agora, humana. Mente, olhos, boca, coração. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Diz o seguinte, desculpa, eu não quero ser complexo, eu quero que vocês entendam. Então, que o Espírito Santo toque o teu coração, que vocês entendam. Diz assim, ó: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Bom, interessante. Vamos ver se tem mais coisas aqui. Vamos ver aqui. Onde é que estamos? Vamos ver se eu acho aqui. Que é importante. Compreende as coisas do homem natural. Aqui. Achei. Que fala da concupiscência da carne. Ora, diz a Bíblia que todos os males, que é adultério e outras coisas mais, isso está em Mateus 15, 19. Presta atenção agora aqui, Mateus 15, 19 diz assim, pois do coração procedem maus pensamentos. Calma, Renato, calma, não, parou tudo, calma. Dos pensamentos vem do cérebro, certo? Então Jesus está enganado aqui, né? Porque a palavra que está em vermelho, então foi Jesus que falou, né? De onde ele disse que procede os maus pensamentos?
Se tivesse um médico, ele ia dizer assim, ué, calma lá, né? Lá não tem neurônios. Calma lá. O que ele está falando aí? Que do coração procedem os maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. São coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, porque assim, ó, contamina o homem. Mas quando Jesus falou, contamina o homem. Como assim contamina o homem? Contamina o homem onde? Que homem? Interior. O homem interior. O que acontece? Lembra que os olhos são a janela do corpo? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. E se os seus olhos forem maus, que densas trevas serão? Pois é, a janela, abre a janela. Ó, janela. Quando você nasce, abriu a janela. Você passa a ter contato com as coisas do mundo. Por isso que fala em concupiscência dos olhos. Está falando lá, concupiscência da carne e a soberba da vida. São os canais, teu corpo é um canal. Quando eu estou falando aqui, o que acontece? Os seus ouvidos mandam para o cérebro. Isso pode ficar aqui, e aí você começa a questionar tudo que eu estou falando. E dizer, não é bem assim. Mas se você deixa ir para o coração, tu começa a te alegrar e começa a dizer, é verdade. Está ali. Ora, pensamentos que vêm da onde? Do coração. Tem uma frase que diz misericórdia. Misericórdia. Tradução, córdia é coração. Córdia. Miserere é miséria, ou seja, um padecimento, uma tristeza, né? Misericórdia. Misericórdia, né? É misericórdia, né? Misericórdia. Eu estou falando de córdia, né? Do âmago. Tem até uma coisa assim que os mais velhos conhecem, né? Aponte para si mesmo, né? Aponte para si mesmo, né? Quem não conhece ali? Aponte para si. Aponte para si. Aponte. Pois é. É interessante, né? Que todos apontam aqui, não apontam aqui. Onde é que eles apontam? Apontam aqui. Impensadamente, né? Vão lá, vão apontar onde? O coração. Por que não aponta aqui? Porque o homem não é razão. O homem é espírito, habita num corpo e em consequência disso possui uma alma. Mas eu quero dizer assim, então, beleza. Então eu tenho esse contato com, a Bíblia diz assim, não sejais demasiadamente espirituais, porque destruirias a ti mesmo. Por quê? Porque nós comemos, nós dormimos, nós casamos, nós fazemos tudo que um ser humano normal faz. A partir do momento que você se isola só no mundo espiritual, porque você tem esse contato aqui, depois que você partir daqui, aí é outra história, né? Você tem um contato direto lá, né? O espírito vai para Deus, volta a Deus que o deu. O corpo vai para a terra, o espírito volta a Deus que o deu. Então, o que acontece? Depois que você se despe disso aqui, tudo bem. Então não é para sermos demasiadamente espirituais, não significa que nós não devemos buscar Deus e agora não vamos buscar o mundo, não, né? É que nós temos esse duplo contato. Nós temos contato com o ser humano, você precisa se alimentar, você precisa estudar, você precisa... Claro, é importante. Mas nós não podemos esquecer que existe a poluição espiritual. E a poluição espiritual não vem de Deus. E ela vem justamente para afetar a você, no espírito. Porque o diabo sabe que se ele afetar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo sucumbem. Porque você vai começar a aceitar as coisas que ele quer. Quando você é forte espiritualmente, quando você alimenta o espírito, você não busca a poluição que o mundo dá. O que o mundo dá? O mundo é o mundo exterior. O mundo exterior dá a concupiscência dos olhos. Tu começa a visualizar as coisas e ter desejo por coisas que não vão lhe fazer falta. Não espiritualmente. E começa a sofrer por aquilo. Concupiscência da carne. Né? Digamos, o que a carne te pede? A carne te pede de tudo. Sexo. Mas sexo é bom, dentro do casamento, dentro de leis, de normas. Fora disso, em formas de vício, é destruição para o teu corpo. Exagerado, tudo que é exagerado, Deus ama você. E Deus quer que você usufrua das coisas boas. Deus não quer dizer assim, não, eu sou malvado, eu vou. Não, Ele quer que você usufrua. O problema são os exageros. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Que lindo isso, né? Deus nos ama.
Deus quer que a gente desfrute das coisas, mas o problema é a poluição espiritual, é aquilo que afeta teu espírito. Porque se afetar teu espírito, você não governa teu corpo, e tu não governa a tua mente, e você começa a se afastar de Deus, e começa a não entender quanto Deus te ama. Tu começa a não entender a dimensão do amor de Deus para a tua vida, e o pensamento de Deus é bom, é perfeito, agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. É isso que Deus quer para a sua vida. E quando você começa a ter razão, só razão, isso é um problema. E o mundo, ele começa a jogar sujidades, ou seja, a poluição espiritual. As pessoas estão preocupadas com a poluição, né, que afeta o corpo, mas se esquece da poluição que afeta teu espírito, que é o elo, a ligação direta com o teu Deus. Que coisa linda! É um elo, e essa sujidade. E quem está sujeito a isso? Todos nós. Jesus foi tentado pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. E nós iríamos ser diferentes? Quando Jesus levou que o diabo levou Jesus ao pináculo e disse: olha, está vendo esses reinos aqui, ó? Tudo isso eu vou te dar, porque a mim foram dados. Quem é que deu para o diabo isso? Os reinos do mundo? Adão. Era tudo dele. Adão que entregou isso aí, o primeiro Adão. O segundo Adão é Jesus. O primeiro Adão é alma vivente, e o segundo Adão é espírito vivificante, é Jesus. Segundo Adão, para qual veio a redenção. Então, isso tudo era para ser do homem, mas Adão, que significa no hebraico primeira humanidade, foi que entregou tudo isso ali. Mas nós temos sim direito a entrar na presença de Deus e reivindicar aquilo que é bom, aquilo que Deus criou para nós, porque Jesus, nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Estou indo rápido demais ou está ok? Está ok, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, o que acontece? A poluição que nós temos que nos preocupar é aquilo que afeta a nossa vida. Entra pelos olhos, vai na mente, desce ao coração. Entrou no coração, acabou. Muito difícil. Uma pessoa que alcançou o conhecimento de Deus e se desvia dele, voltar ao entendimento. A Bíblia fala isso. Porque a pessoa começou a experimentar do espiritual, do mundo espiritual. E aí então o que acontece? Uma vez rompido, chegou lá, não tem como alcançar mais aquilo cauterizou o coração. E hoje nós temos os nossos jovens, eles desde da tenra infância, eles já estão sendo contaminados espiritualmente. Para chegar um momento que diz assim: não é bem assim. Que exagero. O que aconteceu ali? O rátios entra, o espírito, por isso que são minados de informações, cultura e assim vai, né? Nós temos esse problema. Então, diz assim: pois do coração do homem procede. O que é a concupiscência da carne? Concupiscência da carne é tudo que a carne te pede. A carne te pede comida? É um direito lícito você comer? Claro! Não come para ver, o que acontece? Morre. Só que tem pessoas que exageram. A carne pede e dá. O que acontece? A pessoa explode, né? É a vontade de Deus que a pessoa exploda de gordura, que sofra o coração? Não. É um direito lícito, concupiscência da carne, né? Bebida, cara. Então a carne pede, se pede, você sabe de que pede, né? Que a carne pede. E tem coisas lícitas e coisas ilícitas, tem coisas que vão te fazer bem e tem coisas que vão te fazer mal. E Deus sabe, e você sabe também. Pior que nós também sabemos, porque o espírito do homem conhece os anseios do homem. Concupiscência dos olhos, é tudo aquilo que tu vê, que tu almeja. Os olhos são a janela para a tua alma, e a alma é o intelecto. Sucumbe o espírito, né? Deixa. Então você tem que ter contato com o Criador do universo. Se isso é muito para a sua cabeça limitada, eu sinto muito, eu tenho todo dia. Tenho um contato com o Criador do universo, né? Então, e o que é a soberba da vida? É você achar que você é o cara, né? Você é o uau, né?
Soberba. A soberba precede a ruína, o orgulho a queda. Por quê? Porque o primeiro pecado, o pecado que fez com que o diabo, Lúcifer, caísse, era o quê? A soberba. Ele se achou maior que Deus. Ele disse: eu vou tomar o lugar de Deus lá, e vou ficar no lugar dele, porque sou muito bonitão, eu sou o máximo. A Bíblia, quando fala assim, eu acho incrível, né? Ela diz assim: desavirtuado homem que sou, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Isso é da natureza humana, obviamente. E essa luta é constante e o tempo inteiro. Então nós temos que cuidar com aquilo que permeia nossa mente, aquilo que permeia nosso coração, aquilo que entra nos nossos olhos, aquilo que entra nos nossos ouvidos, aquilo que a gente busca, o anseio. Você pare e pense: não, eu quero ter um contato com Deus, eu quero ter uma comunhão íntima com Deus, e aí então as coisas de Deus vão se manifestar. Senão, a pessoa racional vai aceitar a doença, quando Deus diz que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos curados. Você vai aceitar a derrota, quando diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você vai aceitar um armário cheio de remédios, quando Deus diz que não precisa disso. É bom tomar remédio? Tem que tomar remédio, tem. Quando o médico te receita, toma, tá? Remédio psicotrópico, toma. É a alma que está doente, não é o espírito. Eu acho incrível assim, eu vou falar uma história assim, né? Que da natureza humana, do homem exterior agora, que vocês vão entender o que eu quero dizer. 2 jovens procuraram um rabino. O rabino chegaram para o rabino e disseram assim: Rabi, porque no hebraico tem 2 coisas, tem o kosher, que é permitido, e o zelo kosher, que não é permitido, né? O que não é permitido. Aí então chegou assim, né? Ô rabino, um acampamento é kosher ou zelo kosher? Como é que é esse acampamento? Eu, meu amigo, mais 2 meninas, zelo kosher. Não é permitido? Para com isso. Rabino, a gente faz isso há anos já. A gente compartilha até o mesmo saco de dormir e não acontece nada. Aí o rabino disse assim: bom, então nesse caso eu dou um conselho para vocês. Vocês não precisam de um rabino, vocês precisam de um terapeuta sexual. Porque se vocês compartilham o mesmo saco de dormir com uma dama e não acontece nada, algum problema vocês têm. Você está lutando contra a tua natureza externa, entenderam? É o homem exterior que se corrompe. Então não precisava de um rabino, não precisava do espiritual. O espiritual é para o espiritual. E o espiritual afeta o emocional também. Se você está com depressão, cuida. Você fortalece teu espírito, e teu espírito fortalece, domina sobre a alma. E aí a alma, como a Bíblia diz: ô alma, te aquieta. Eu mando em ti. Te aquieta. Alma, eu quero mesmo. Quieta. Alma, te aquieta. Diz para tua alma, se está com depressão: alma, eu mando em ti. Te aquieta. E tudo será possível na sua vida. Escute. Porque o espiritual tem que dominar o racional. E a Bíblia nos diz que a razão é terrena, animal e diabólica. Amém? Essa é a palavra que Deus tinha para entregar para a sua vida, né? Ele que entregou, não eu. Amém? Eu só fui instrumento. E nós vamos, hoje é um dia especial, né? Dia de ceia, né? Eu gostaria que você se colocasse de pé agora. Eu vou orar, né? E vou abençoar os elementos, obviamente. Isso que é importante. Vejam, nós temos comum união. Mas não é o sangue de Jesus, é um suco de uva, um vinho, sei lá. Isso é no mundo físico. Mas lá no homem interior, isso afeta, hein? No homem interior isso afeta.
Ora, andam em paralelo? Com certeza. O mundo espiritual aqui, o mundo físico aqui, e um existe em relação ao outro. O que acontece aqui se manifesta na terra também, tá? Então isso é comum união. Isso tipifica o sacrifício de Jesus. Quando você comer do pão, lembre-se que pelas pisaduras, machucados, quando levaram Jesus para ser açoitado, aqueles açoites que arrancaram, né, carne, que era um chicote sarraceno, né, que era com ossos de cordeiro, batia e arrancava, grudava e arrancava. Então pense né? E ele sofreu por ti, para você não sofrer mais. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, seu machucado, nós fomos curados. Amém. E fala muito mais o sangue. O sangue tem uma tipificação de aliança, certo? O que significa isso? Aliança. Aliança é uma comunhão que nós temos com Deus. Onde, né, na mente racional, nós poderíamos ter a ideia de que Deus quer uma aliança conosco. E o mais importante, essa aliança não é só conosco, é entre nós, igreja. Né? A Bíblia diz que quem não ama o seu irmão negou a fé. Então, esse amor, né? A preocupação. O Wellington está lá com a esposa, perderam, pô, tristeza. Meu coração, minha alma dói, né? E a gente sabe que as pessoas partem. É assim. Ninguém ficou ainda, né? As pessoas morrem. Então a gente sente pelo irmão que sofreu uma perda. Por quê? Porque a gente ama o irmão. A gente quer o melhor pelo irmão. A gente tem que se alegrar quando o irmão ganha um bom emprego. A gente tem que se alegrar quando o irmão prospera. A gente tem que orar para essa pessoa e dizer assim: vai, Deus é contigo. Deus é contigo. Vai dar tudo certo. Amém? Estenda a mão aqui. Senhor, nós abençoamos esses elementos. O pão, que significa o teu corpo, e o teu corpo está aqui reunido agora. Um faz parte do outro. Esse é o teu corpo aqui reunido. E nós temos também o sangue da aliança, da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados, como diz a tua palavra. E assim, Senhor, nós fazemos isso conforme a tua ordenança, nos alegrando em ti. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Enquanto estivermos ministrando aí, as pessoas vão entregar os elementos, foram destinados, e só coma e beba quando terminarmos ali, todo mundo junto, né? Como unidade. Numa rude cruz, Deus, tu salvaste a todos nós aqui. Nós dependemos de ti, Deus. Tu fizestes muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. Nossa vida está guardada em ti. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Nós queremos dizer, Senhor, que nós te amamos e tu és a razão do nosso viver, da nossa existência. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Que a tua bênção esteja sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Compartilhe do pão nesse momento. Temos uma aliança com Deus e entendemos essa aliança espiritual. É uma aliança sempre eterna, é uma aliança de amor, é uma aliança de graça, é
uma aliança de bênção. E a humanidade carece de ter essa aliança com Deus vivo. Vamos tomar então o cálice. Amém. Feche os olhos, Senhor. Eu quero abençoar essas vidas que aqui estão, que elas possam ir a seus lares em segurança, que eles tenham esse domingo maravilhoso e a semana seja maravilhosa. Eu profetizo sobre eles as bênçãos do Senhor, que as portas serão abertas, as trancas serão quebradas, as maldições cessarão sobre a vida das pessoas, e a graça do Senhor há de se manifestar poderosamente sobre cada vida que está aqui e que está em casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja sobre a vida de cada um. Obrigado, meu Deus. Eu quero pedir que Tu estejas guardando o pastor também e a pastora. Ó Deus, que Tu esteja abençoando eles. E que assim, Senhor, Tu faças cumprir sobre a vida de cada um a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém.